Sabe, existe um erro muito antigo, um erro que já afastou cidades inteiras da graça e que, acredite, continua afastando muitos corações até hoje. É essa tendência, sabe, de mandar embora justamente a presença de que mais se precisa, e muitas vezes sem nem perceber o que se está fazendo. Mas afinal, que erro é esse? E por que será que mesmo depois de tanto tempo, a nossa primeira reação a uma falha ainda é, com frequência, a de se afastar em vez de se aproximar? Vamos mergulhar um pouco nisso. Para a gente começar, vamos ver como esse problema, tão antigo, se manifesta nos dias de hoje. Porque isso não é só uma história do passado, não. É um padrão de comportamento que se repete e muito na vida da gente. Pensa bem, quando a consciência pesa por causa de um erro, o instinto natural de muita gente não é correr para a fonte da graça, é fugir dela. É quase um ato de autoexílio, sabe? Muitas vezes movido por uma vergonha que paralisa. E para a gente entender a profundidade disso, vamos olhar para uma história que ilustra essa reação de um jeito impressionante. É a história da Arca da Aliança e do povo de uma cidade chamada Bet-Semes. Imagina a cena. Era um momento de enorme expectativa. A arca, que era o símbolo máximo da presença e da glória de Deus, estava chegando na cidade. Era uma oportunidade incrível para ter reverência, para ter conexão. E eles fizeram festa, claro, celebraram. Mas trataram que era sagrado com uma familiaridade exagerada, que virou displicência. Faltou aquele temor, sabe? Aquela reverência profunda que reconhece a santidade. Eles tinham a presença ali, mas não a sabedoria para honrar essa presença. E essa falta de reverência, como era de se esperar, trouxe consequências. Aquela festa toda despreocupada acabou se transformando em tragédia. E o medo tomou o lugar da celebração. E a reação deles foi chocante. Em vez de se arrependerem, de buscarem um perdão, eles decidiram que não queriam mais aquela presença por perto. O medo fez com que eles expulsassem a própria glória que tinham acabado de receber. Essa história antiga é quase um espelho do coração humano, né? O erro gera vergonha, a vergonha gera medo, e o medo nos impulsiona a criar distância, a mandar a nossa arca simbólica para bem longe da nossa vida. Ok, agora que a gente já identificou o problema, vamos virar a chave. Vamos focar na solução que transforma. Como é que se quebra esse ciclo de fuga? A resposta está em entender a dinâmica entre a graça e o pecado. E aqui, olha, a gente precisa corrigir um mal-entendido gigante. A questão nunca foi sobre ser perfeito. Sempre foi sobre a atitude do coração. A expectativa divina não é a ausência de falhas, mas a presença de um coração que é reverente. Então a gente vê duas reações completamente opostas. A reação comum e destrutiva é achar que o erro contamina a presença, e por isso é preciso expulsar a presença. Mas a verdade que cura, que liberta, inverte essa lógica. O que precisa sair não é a presença divina, é o pecado. A luta é para preservar a conexão, não para justificar o erro. E essa promessa reforça isso de um jeito muito forte. A capacidade de Deus de salvar, de restaurar, é infinitamente maior do que qualquer erro que a gente possa cometer. A graça não diminui por causa da falha. Na verdade, é justamente para a falha que ela se destina. E tudo isso, no fim das contas, se traduz em um convite. O foco muda da queda para a oportunidade de se levantar e simplesmente começar de novo. A intenção divina nunca é de esmagar ou de condenar. É o exato oposto. É um chamado para ser restaurado, para que os cacos de um erro sejam transformados em algo novo, inteiro, outra vez. O convite é muito direto, muito claro. Não é para uma volta pela metade ou com reserva, sabe? É um chamado para uma volta completa, de todo o coração. E a promessa que vem junto com esse retorno é de cura. Não se trata só de ser aceito de volta, mas de ser transformado no processo. A própria raiz da rebeldia, do afastamento, pode ser tratada. E agora a gente chega na parte mais poderosa de toda essa reflexão, a persistência da graça. Porque apesar da nossa tendência de nos afastarmos, a presença divina tem um desejo constante de permanecer. Mesmo depois do erro, da falha, da vergonha, o desejo divino de ter um lugar na vida de alguém não muda. A porta pode ter sido fechada por dentro, mas o convite para abri-la de novo continua de pé. E esse chamado não é algo genérico, jogado para o universo. É pessoal, é íntimo. É um chamado que conhece a história, a dor e o potencial de cada um. E essa é a certeza final.
A obra da graça não é abandonada no meio do caminho por causa de um obstáculo. Existe uma promessa de fidelidade divina para levar aquilo que foi iniciado até a sua conclusão. E assim, a gente fecha com o pensamento central, com o apelo de ficar ecoando. Diante do erro, a escolha não é afastar a presença, mas se apegar a ela com ainda mais reverência. Não mande a arca embora.